Boa noite. Uma alegria e uma honra muito grande recebê-los nesta casa que é de todos nós. Nós vamos dar início à audiência pública. Aos pouquinhos, e conforme ela for tramitando, eu vou explicando para os senhores. De acordo com o edital número 30 de 2025, e com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, combinada com a Lei Municipal 5.192 de 2018, e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, referente à consulta pública do projeto de lei, de minha autoria, com a finalidade de instituir no calendário oficial de eventos do município de Jaú a Semana Cultural e de Inclusão da Diversidade. Então, é assim, nós temos uma comissão que é obrigatória em todas as casas legislativas, todos os municípios, na Câmara dos Vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Senado, na Câmara Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a famosa CCJ. A CCJ, aqui na nossa casa, tem os membros, dentre os membros tem o presidente, e o presidente é o responsável por conduzir as audiências públicas. No caso, eu sou a presidente da CCJ, por isso que eu estou aqui, não por ser a autora do projeto neste lugar, mas pela condução enquanto presidente da CCJ, da comissão. Por acaso, se confunde a autoria do projeto também. Normalmente, o autor senta conosco, né, ou se é um outro vereador que não eu, senta conosco para levar a audiência adiante. Vamos lá, então. Antes de dar início à audiência pública, que é composta pelas manifestações, nós devemos fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei do Legislativo que institui no calendário oficial de eventos do município de Jaú a Semana Cultural e de Inclusão da Diversidade. Artigo 1º. Esta lei institui no calendário oficial de eventos do município de Jaú a Semana Cultural e de Inclusão Social da Diversidade, a ser realizado anualmente no mês de julho. Artigo 2º, a Semana Cultural e de Inclusão Social da Diversidade realizará atividades de conscientização e produção cultural e a Festa da Diversidade. E esta norma fica inserida no artigo 12, inciso 11, da Lei 5.428 de 2023. A lei de 2023 é a lei que compila todas as datas que entram para o calendário do município. Então, esta data, que na realidade é uma data não de um dia, mas de uma semana, ela passa a ir ao calendário se as 3 fases se consagrarem com êxito. Como é que funciona? Primeiro, a gente faz uma consulta pública, e aí a maioria de vocês recebeu, né, um link onde nós apresentamos a consulta pública para verificar com a população, por isso que nós falamos que é a gestão democrática da atividade legislativa da cidade, a resposta se é a favor ou contra a inserção. É preciso, né, que exista um número significativo, embora não exista um número mínimo para que o projeto continue caminhando, mas é importantíssimo que esse número seja significativo, principalmente em temas sensíveis, e nós sabemos que nós estamos diante de um tema sensível. Depois nós fazemos a audiência pública, que é esse momento de hoje, onde a sociedade assume, né, a voz de legislador para poder dizer o que acha, o que pensa, como deve se expressar o legislativo no dia de amanhã, segundo o entendimento de cada um dos que se inscrevem para falar. Então, dando seguimento aqui,
eu informo a todos que a consulta pública ao projeto ficou disponível no site da Câmara Municipal entre os dias 5 de agosto a 3 de setembro e contou com a participação de 405 pessoas. É um número muito bom. Tem projetos com 17, com 100, 150, tem projetos com mais, mas nós tivemos 405 votos, sendo que deste total, 403 pessoas foram favoráveis ao projeto e somente 2 pessoas votaram contrariamente ao projeto. Então, é uma adesão de praticamente 100%, né? São 405 votos com 403 votos favoráveis ao projeto. Muito bem. Então, seguindo o roteiro aqui, a vereadora Daniela Rodrigueiro faz uso da palavra para esclarecer sobre o projeto. Eu vou falar daqui mesmo para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Por que esta semana e por que chamar Semana de Inclusão, de Cultura e Inclusão da Diversidade? Bom, gente, nós estamos no século XXI, nós temos muito ainda a caminhar e a evoluir, mas penso eu, e durante a campanha eu conversei com muita gente sobre isso que eu vou falar agora, mas penso eu que nós precisamos mostrar que existe um grupo organizado da diversidade, a comunidade LGBTQIAPN+, e os simpatizantes. No começo, quando nós falávamos de LGBT, primeiro a gente falava GLS, que era os gays, as lésbicas e os simpatizantes. Aí depois mudou para LGBT. Essa mudança foi muito importante, porque o L veio na frente. Isso tinha a ver também com representatividade da mulher, para que ela não estivesse de novo em segundo plano como uma estrutura se apresenta. Então, LGBT. Ao longo dos anos, nós fomos percebendo a necessidade de identificar grupos, de identificar pessoas, para que a gente pudesse dar visibilidade. Se nós não tivermos visibilidade, não há a menor possibilidade de uma existência digna, com qualidade, saudável e principalmente com respeito. Visibilidade dá para a gente a possibilidade de ser alvo de políticas públicas, de ações que vão garantir qualidade de vida para todos nós. E isso, na minha visão, é extremamente necessário. Por quê? Porque nós sabemos, né, o último censo, nós sabemos pelos dados a quantidade, a porcentagem de pessoas que se identificam como pessoas LGBTQIAPN+, na sociedade brasileira. Então, não é possível que nós tenhamos que negar essa estrutura. O problema é que muita gente nega. E isso é real. Uma simples solicitação para uma festa da diversidade, não dava nem para falar que era uma parada gay, porque não era isso, era uma festa da diversidade, não conseguiu ser deferida. Preciso de um local, não tem. Eu vou lá no Parque do Rio Jaú, está ocupado. Então, eu vou no Parque do Museu, para quem não é de Jaú, são lugares da cidade, está ocupado. Então, eu vou em qualquer praça, estão todas ocupadas. Foi essa a resposta. Quando entra para o calendário, aí isso não pode mais acontecer. Porque a prefeitura e o prefeito, em qualquer época, não estou falando desta administração, estou falando de todas as administrações, ele já não tem mais a disponibilidade de dizer vai acontecer ou não vai. O que ele tem a disponibilidade, num primeiro momento, é de destinar recursos. Mas isso, gente, já é um outro passo. Porque primeiro nós precisamos existir enquanto grupo
e depois nós precisamos cobrar as políticas públicas. Mas se a gente não aparecer, se a gente não existir, se a gente não se fizer presente, se a gente não ocupar os espaços, isso não vai ser possível. Infelizmente, nós temos ainda um terceiro momento. E eu digo infelizmente porque é uma situação real. Nós vamos levar este projeto, né, o caminho normal dele, para a discussão no plenário com os 17 vereadores da Casa. E nós precisamos de 9 votos. Então, na época desta votação, a gente também vai entrar em contato com todo mundo, porque é muito importante que a gente esteja no plenário, que a gente ocupe o plenário. As pessoas entendem que isso é pressão. Na verdade, isso é manifestação, isso é expressão, não é pressão, é expressão. São 9 vereadores e fica muito mais difícil quando os vereadores percebem o interesse da sociedade. Eu posso estar enganada, mas a possibilidade de existir vereador que é veementemente contra esse projeto é real. É real. E nós precisamos de 9 votos para que a gente possa ter o projeto aprovado. Então, é preciso, vou dar 2 exemplos para vocês, um positivo e um que também é positivo, mas nós tivemos, eu estou relacionada com 2 ocupações do nosso plenário. A primeira foi o pessoal do Ceazinha, que é um local onde nós temos muitos comerciantes que trabalham com abastecimento de quitandas, supermercados e uma série de lugares aqui na cidade e na região. E havia uma possibilidade de que eles fossem, abre aspas, despejados de lá. Eles vieram para o plenário, eles procuraram a gente, o que a gente faz? Vão para o plenário. Eles vieram para o plenário, eles tomaram o plenário. E aí, naquele dia, eu fiz uso da palavra e apresentei um ofício para os vereadores, e os 17 assinaram esse ofício, e nós levamos para o prefeito para que ele desse um prazo, para que ele prorrogasse o tempo de desocupação, num primeiro momento, e, num segundo momento, que ele fizesse uma reunião para tentar conversar com os comerciantes e ver o que se resolvia. Essa conversa acabou não acontecendo e eles ingressaram com uma ação judicial e conseguiram, né, a liminar para permanecer ali. Então, isso é muito importante, porque tudo começa da ocupação desse espaço que é nosso. Teve um outro projeto que é de minha autoria e que a sociedade me pediu muito, mas, paralelo à sociedade, nós temos os interesses dos funcionários públicos. Era um projeto que estava relacionado às creches. Então, esse projeto relacionado às creches não é obrigatório ter audiência pública, mas eu chamei a audiência pública. Eu chamei porque eu quis, não é obrigatório chamar. Eu pedi a audiência pública porque eu queria realmente que as pessoas se posicionassem. A minha opinião é que o projeto deveria caminhar. Até porque, se eu achasse o contrário, eu não teria feito o projeto. A minha opinião era essa. Mas a manifestação foi maciça para que ele não caminhasse, para que ele não tivesse os resultados que eu pretendia que ele tivesse. Então, quando você tem na audiência pública já esta situação, eu nem levei ele para o plenário. Eu não levo o projeto para o plenário. Na minha visão, projetos delicados precisam de audiência pública. Alguns são obrigatórios, outros dependem, na minha opinião, da coerência do vereador. Porque o vereador não faz lei para si, ele faz lei para a população. Então, ele precisa ouvir. E olha só, eu continuo achando que o projeto tinha que caminhar. Eu continuo achando que eu tenho razão. Mas ter razão ou acreditar naquilo que a gente pensa não pode ser maior do que atender à expressão das pessoas dita numa audiência pública. Então, a maioria se colocou de uma outra forma, então eu recuo. Só o pessoal perguntando, só para explicar. Era um projeto, o ponto crucial do projeto era uma situação onde, depois de um feriado,
as creches deveriam trabalhar. Imagine que o feriado é numa quinta, na sexta-feira, normalmente, emenda o feriado e a creche não trabalha. E, na minha visão, deveria trabalhar. Porque se não há o trabalho da funcionária pública, do funcionário público na creche, há o trabalho daquela mãe, daquele pai, nos lugares onde essa mãe e esse pai trabalham. Então, o comércio continua trabalhando, a indústria continua trabalhando, o ponto facultativo, a emenda do feriado. Normalmente acontece nos órgãos públicos e uma ou outra empresa que dá a emenda, mas no dia a dia, a maioria da iniciativa privada não faz isso. Então, as pessoas têm que continuar trabalhando e a creche está fechada. Então, na minha visão, não poderia fechar a creche. Eu continuo achando que não pode, mas esse não foi o entendimento da maioria das pessoas. A minha opinião não pode se sobrepor. Então, é isso, é sobre isso, é disso que se trata uma audiência pública, seja ela obrigatória, como neste momento, seja ela facultativa e que o vereador chama a audiência para isso. Bom, quero também dizer que nós iríamos começar com a palavra do deputado estadual Guilherme Cortes, mas ele está a caminho, porque ele estava num outro compromisso, atrasou, mas está chegando, então nós não vamos parar a audiência e também não vamos atrasar. Então, nós já vamos começar a fazer uso da palavra. É também necessário que as pessoas saibam que o uso da palavra está garantido a todos, mas especialmente aqueles que se candidatam. Né? A palavra fica aberta para que as pessoas se candidatem para falar. Então, nós vamos começar, e eu convido para fazer uso da palavra o Pedro Terolo. E aí você pode falar tanto dali, como você preferir. Se for falar... Isso. Melhor lá, melhor lá. Na audiência pública, nós estabelecemos a palavra em 3 minutos. Quando der 2 minutos, soa um pequeno sinal. Quando der o 3º minuto, ela se encerra. Se precisar completar o raciocínio, na audiência pública nós podemos. Pode começar. Boa noite, vereadora. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Pedro Terolo Kenes. Eu sou professor e ativista dos direitos LGBT aqui em Jaú. A gente está aqui hoje num momento crucial para a nossa cidade. Porque, como a vereadora muito bem colocou, nós já estamos no século XXI e não podemos continuar invisibilizados dessa maneira. Eu, como uma pessoa LGBT, tenho, dentro do meu círculo, várias outras pessoas LGBTs. E a palavra-chave que eu vou usar aqui hoje é desolação. Porque é assim que a população LGBT de Jaú, principalmente a juventude, tem se sentido. É assim que vários setores da comunidade querem que a gente se sinta. E aqui está a nossa resposta, por meio tanto do projeto da vereadora, quanto desses que vêm aqui com a palavra. A nossa resposta é que nós não podemos mais ficar calados. Nós somos quase 15% da população brasileira. Nós somos um grupo expressivo dentro da comunidade brasileira. E, infelizmente, hoje, numa pesquisa da Newport Academy aqui no Brasil, 62,5% dos jovens LGBTs do país já pensaram em suicídio. 90% das pessoas trans vivem de prostituição. Isso é aceitável? A gente vai ser conivente com essas ações aqui na nossa cidade? É bom ver que nós temos agora expressão aqui dentro e que nós vamos ter caminhos abertos para isso. Porque não se pode mais simplesmente aceitar isso. Aceitar que os nossos jovens precisem cada vez mais de apoio psicológico. Em pleno Setembro Amarelo, a gente tem que falar disso. Por quê? Enquanto estamos sozinhos, nós somos um só contra um gigante. Quando nós nos juntamos e nos organizamos, tanto por meio
da Semana da Diversidade que a vereadora quer imputar, quanto por meio de nossa própria organização, nós acabamos com o gigante, porque somos muitos. Não é um Davi contra um Golias. São vários Davis, é um exército de Davis, contra um Golias só. Então, a partir de agora, a gente tem que começar a se mostrar e a gente tem que ter apoio do Estado para isso. A gente tem que ter o suporte e a legislação do nosso lado, porque é inaceitável que a representação da população não represente uma parte dela por puro moralismo falso. Encerro a minha fala agora com a reflexão de, em tempos onde os nossos opositores falam tanto em liberdade de expressão e liberdade econômica, cadê a nossa liberdade? Para fazer uso da palavra agora, eu convido um ativista, um amigo muito querido, Daniel de Almeida. Já vai no caminho. Daniel, e eu estive ao lado do Daniel naquela luta que nós tivemos para tentar achar uma praça, né, Dani? Não tinha nenhuma praça, estavam todas, absolutamente todas ocupadas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a minha amiga Dani, de muitas atribulações, de muito socorro. Eu sou o Daniel de Almeida, eu estive à frente da comunidade LGBT daqui de Jaú, atualmente Instituto de Direitos Humanos e Cidadania da Diversidade, desde 2015. Desde então, todo o trabalho que a gente desenvolveu aqui dentro da cidade foi sempre focado em ajudar a população LGBT, por conta de nós estarmos numa cidade onde não tem ou não tinha políticas públicas para esse recorte da nossa sociedade. Trabalhávamos com voluntários, nunca fomos atrás do poder público, mas também não tínhamos nenhuma barreira desse poder público para a gente realizar os eventos ou ações aqui dentro da cidade. Muito pelo contrário. Conseguimos fechar parceria com várias empresas, com a fundação, principalmente quando ela começou a faculdade de psicologia. Porém, uma coisa que estava acontecendo naturalmente, de forma espontânea, em 2020, a gente foi acometido por uma situação muito, muito adversa, que foi quando tinha passado começou em 2019, a gente fez o nosso primeiro encontro da diversidade aqui da cidade de Jaú, totalmente com auxílio de voluntários, de empresários, mesmo não sendo da comunidade, mas apoiou a causa. E em 2021, foi, né? 2020, quando a gente foi retomar, pois tinha passado a pandemia, foi 22. Quando passou a pandemia, fomos retomar os serviços e começamos com a questão a questão da realização do Dia da Diversidade, porque estávamos voltando, né, das nossas casas. E foi quando a gente encontrou essa barreira aqui na cidade, com uma administração falando que a cidade não comportava um evento como esse, falando que no dia, eu tenho toda essa documentação, que todas as praças estariam ocupadas pela prefeitura, a gente não podia realizar o evento em nenhum lugar. E no dia a gente fez ainda uma ação aqui na cidade de protesto, porque não estavam todas as praças ocupadas. Simplesmente para pontuar, principalmente na época a Secretaria da Cultura, que foi uma que falou que não poderíamos utilizar essas praças, para mostrar que, independente de apoio público ou não, a gente ia continuar os nossos trabalhos. E desde então estamos aí com a nossa amiga, parceira, Dani Rodrigueiro, nos ajudando e agora conseguindo
né, esse grande passo para a gente de colocar a gente num calendário oficial aqui do município de Jaú. Muito obrigado a todos. Quem quiser saber mais sobre o Instituto da Diversidade, é só colocar Diversidade Jaú nas redes sociais e ali está um pouco do nosso trabalho. Obrigado. Convido agora para fazer uso da palavra o ativista pelos direitos LGBTQIAPN+, advogado e pós-graduando em Direitos Humanos, Vitor Fávero Aparecida. E meu ex-estagiário, meu amigo, quase palmeirense, quase. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço a vereadora Dani Rodrigueiro, minha estimada amiga, mentora, profissional e de vida, por essa louvável iniciativa do projeto de lei de inserção da Semana da Diversidade, da Festa da Diversidade no calendário aqui de Jaú. E pensando até sobre a minha fala, tem a parte sim da representatividade. Eu, enquanto um homem gay, eu vejo a necessidade de representatividade na cidade, mas eu comecei a pensar nas desculpas que muitas vezes nós ouvimos quando da negativa de políticas públicas voltadas para a população LGBT. E muitas vezes as desculpas que são colocadas, elas têm suposta ordem de prioridade, ao invés de falar de população LGBT. Quando a gente vai falar, precisamos de uma semana da diversidade, vem um contra-ataque no sentido de, e a economia local? A economia local, por exemplo, a gente consegue, se a gente for pensar em dados, a gente tem a maior metrópole da América Latina, que é São Paulo, a cidade de São Paulo, e a cidade de São Paulo, um dos eventos que mais movimenta a economia da cidade de São Paulo é a Parada LGBT de São Paulo. É turista, é trabalhadores que trabalham na parada, é a cidade, são empresas. A iniciativa privada, ela entendeu que a diversidade e a inclusão se tornou também um ativo nesse sentido da economia. Então, nada mais do que uma forma de injetar também dinheiro na economia local, a gente pautar uma festa da diversidade, que hoje a gente acha que não tem público para isso, mas a gente viu que 403 pessoas decidiram participar da consulta pública, que a gente tem pessoas interessadas na discussão aqui na audiência pública, então em economia já não conseguimos mais trazer qualquer desculpa nesse sentido. Se a gente for pensar em saúde, o colega trouxe a questão da saúde mental. A gente vai conseguir reduzir os jovens com problemas com saúde mental, nessas situações também análogas a pensar numa iniciativa de suicídio, quando a gente conseguir debater aceitação, respeito, inclusive sobre sexualidade. E por um outro viés ainda, quando a gente vai pensar também em educação, que é outra pauta, a gente vai conseguir avançar em educação quando a gente também conseguir acolher a diversidade nas escolas, quando a gente falar da possibilidade de ter todos participando com cidadania plena na cidade, nos espaços públicos. Uma outra situação também que a gente pode pontuar nesse sentido é sobre segurança pública, que eu acho que economia e segurança pública é cada vez mais uma pauta que a sociedade traz. Segurança pública, a gente vai parar de falar em violência, de crime de ódio, de crime violento, bárbaro, quando a gente falar sobre diálogo, quando a gente falar sobre inclusão, quando a gente falar sobre diversidade, quando a gente pautar conversa, quando a gente pautar iniciativa que recepcione, que seja receptiva com as pessoas, independente da sexualidade, de qualquer característica que a forme. Então, é uma forma também da gente ter aí uma atuação na segurança pública. Diante de todas essas questões, também para a gente garantir cidadania plena para nós, pessoas LGBTs, porque, embora as pessoas tentem achar que é algo superficial, a gente está falando sobre existência.
é a gente entrar num espaço e a gente ter que fingir que o namorado é amigo, que a gente tem que fingir sobre as nossas existências para conseguir uma vaga de emprego, a população trans e travesti, por exemplo, também tem uma dificuldade de empregabilidade, o colega trouxe sobre a questão da prostituição. Então, a gente tem demandas e demandas que a gente só vai conseguir avançar a partir do momento que a gente tocar a respeito do tema, quando a gente falar sobre o tema. E nada melhor do que colocar no calendário oficial da cidade a Semana de Inclusão e a Festa da Diversidade para a gente conseguir pautar esse tema. Eu agradeço, eu consigo aqui ficar falando 2 horas sobre o tema e a importância desse projeto de lei. Muito obrigado, Dani. Obrigada a você. Queria chamar agora para fazer uso da palavra o professor e diretor da Escola Estadual Frei Galvão Ângelo, Ricardo de Almeida Guarnieri. Por favor, professor. Só um minutinho antes do senhor começar, que eu queria dizer para vocês que eu não sei se o meu coração vai parar aqui no peito, mas eu queria convidar para tomar assento aqui ao meu lado esquerdo. Por favor, o nosso deputado. Tudo bem? Uma salva de palmas, gente. Por favor, professor, obrigada. Boa noite, pessoal. Aproveitar, quero agradecer o convite da Dani, né, da assessora, que fez o convite para a gente estar aqui essa noite. E eu quero fazer uma pequena contribuição, né, a vocês, mas para isso eu quero utilizar como pano de fundo meu filho. A gente aprende muito com as crianças, né? Meu filho, aos 4 anos de idade, ele foi morar com a mãe dele em Portugal 3 meses. E ele ficou na casa de um casal de 2 homens. Muito bem, quando a gente se encontrou, a primeira coisa que ele perguntou para mim, quando a gente se encontrou, né, a gente se abraçou, ele era petitiquinho e está aqui comigo. Hoje ele já está com 14 anos para 15 anos. Como todo adolescente, um pouco escondido. Aí ele virou e falou assim, na lata, papai, homem pode beijar homem? E ali, muito rápido, depois eu parei para pensar por que eu respondi aquilo. Eu respondi para ele assim, homem não pode beijar homem, nem menina pode beijar menina, enquanto for do seu tamanho. Quando crescer, aí cada um beija quem quiser. Ponto. Depois eu comecei... Isso não foi uma resposta racional, mas depois eu pensei e fiquei feliz com a resposta que eu dei. Né? E assim, essas questões que a gente vai vivenciando e vai passando, algum tempo depois, teve um programa na Rede Globo chamado Falas de Orgulho. Não sei se vocês vão lembrar. E aí lá falava das letras, né? Ele vira e me pergunta, papai, qual que é a sua letra? Mais uma vez, né? Eu rapidamente olhei todas, eu falei, eu sou o P, pansexual. Eu não sabia o que falar. Falei, pela primeira vez eu me senti, né? Falei, e agora? E aí tentei explicar mais ou menos, ele perguntou o que era. Bom, ele tinha uns 7, 8 aninhos nessa época. Todo lugar que a gente chegava, ele falava assim, você sabia que meu papai é pansexual? E ficava sempre essa conversa, né? Depois ele foi parando. Mas é assim, gente, eu estou contando essas histórias porque tudo isso vai ajudando a gente a refletir e pensar. Eu, como diretor de escola, a Dani já tive a honra dela estar na minha escola, a gente tenta fazer, não só do discurso, mas uma prática.
A nossa escola é uma escola que a gente tenta fazer um acolhimento. A gente fez uma pintura muito grande na nossa escola, e essa pintura já sofreu, assim, muitas perseguições. É uma pintura de um arco-íris. Na verdade, não é um arco-íris. É uma pintura retangular com todas as cores do arco-íris. E tem uma frase escrita: amar é um direito de todos. Eu já fui denunciado, eu já fui criticado na internet, mas isso a gente está resolvendo, dizendo que a escola é uma escola que ensina as pessoas a serem gays, né? Assim, de todos os tipos. E eu sempre faço a seguinte pergunta: amar não é um direito de todos? E aí, o amigo trouxe uma questão que eu acho importante, e a gente precisa entender. A gente precisa entender que a política é o meio de transformação, não tem outro meio a não ser a política. E a política precisa interferir em tudo, inclusive na economia. Foi dito aqui que hoje essa camada da população são 15%. 15% é muita coisa. E aí me fez pensar uma coisa: na última eleição, em Jaú, a extrema-direita fez 75%. Será que dos 25% que votaram contra a extrema-direita, os 15% eram todos LGBTs? Ou ainda há esse voto, muitas vezes inconsciente, né? E é preciso entender isso. Porque do ponto de vista econômico, faz muita diferença. Só que não pode só pela questão econômica ser aceito. Tem que dar passos maiores. Tem que ser por meio da política, para além da questão financeira. Porque senão a gente também cria outros métodos de opressão. Enfim, daria para falar muito, já passei do meu tempo aqui, mas era isso, queria trazer para vocês essa contribuição. Quando a Dani me convidou, eu, óbvio, não poderia deixar de vir. Fico muito feliz e pode contar sempre comigo, pelo menos a causa, ela é nossa, ela é humana, ela é de todos. Eu espero que em algum momento a gente nunca mais precise ter letras para se referir às pessoas. Porque eu fico pensando, se você é a L, amanhã depois você não pode ser outra? O ser humano, ele está, do ponto de vista do amor, das possibilidades, da sexualidade, nós somos infinitos. Não existe como a gente... Mas eu entendo a causa e defendo. Enquanto a gente não superar, eu vou sempre defender. Mas a minha utopia é que a gente um dia não precise nunca mais se encaixar em nada, que a gente possa ser livre para amar, se expressar sexualmente, a sexualidade, da maneira que a gente entender e quiser. Muito obrigado. Bom, antes de passar a palavra para o nosso deputado, eu queria só fazer algumas considerações acerca do que os nossos interlocutores sociais apresentaram. A palavra desolados realmente é uma palavra que ecoa e é uma palavra que machuca, né? Quando nós a ouvimos e principalmente quando nós percebemos o sentimento. É uma palavra muito difícil. 15% da população é um número que precisa ser considerado. Nós não podemos simplesmente achar que não existe. A linguagem, eu gosto muito dessa questão, né? O todes. Por que não falar o todes? A linguagem, exceto se for uma língua morta, como o latim, a linguagem é viva. Ela se estrutura, ela muda, e ela se cria e se recria. Será que o problema está no todes? Ou no problema está em quem criou o todes? Porque a linguagem é a expressão da vivência humana. Ou onomatopeia, saiu da onde? Onomatopeia. Inconstitucionalissimamente, que era aquela coisa legal da gente brincar de...
As palavras são dinâmicas, né? A linguagem é dinâmica, mas a violência com todos, ela está muito mais relacionada a uma tentativa de permanecermos silenciados do que com um problema de pronome, por exemplo, de tratamento. E eu, por exemplo, já falei todos, já não falei todos, porque eu sinto que somos livres, cada um usa. O que nós não podemos é essa proibição. É muito importante que a gente tenha essa consciência, e eu queria fazer um apelo aqui para vocês, que já me mandaram a mensagem aqui, e eu queria fazer um apelo. Uma das coisas que eu sou alvo, né, dos haters na internet a Daniela é a vereadora dos gays. A Daniela é não sei o que lá, não sei o que lá. E eu acho isso um rótulo maravilhoso. Né? Um dia puseram uma foto minha num jornalzinho que circulou aí, num papel que circulou, e o povo achou que eu ia ficar chateada. Uma foto de um dia maravilhoso que a gente estava fazendo um podcast na Arrasadora, que, para quem não conhece, é uma marca de calçado internacional, que veste a Xuxa, que veste Pablo Vittar, me erra, né? Então, a gente estava fazendo um bate-bola, e eu estava maravilhosa. Escolheram aquela foto. E eu peguei a foto e transmiti aqui pela TV Câmara. Por quê? Porque eu estava linda. Imagina, toda montada, estava maravilhosa. Então, adorei, tiveram muito bom gosto. E eu queria dizer isso para vocês. Não respondam. A gente não pode bater palma para maluco. Não respondam. Então, essas agressões, vocês entrarem, por exemplo, agora, nesse momento, na transmissão, porque nós estamos ao vivo na TV Câmara, vai ter um monte de crítica, que é o que acabaram de me mandar. Não respondam. Não é disso que nós precisamos fazer isto que nós estamos fazendo. Não dá para perder tempo com quem não entende o que é liberdade, o que é humanidade, o que são os direitos humanos. Não dá para a gente perder tempo com isso. É um pedido pessoal meu, da tia Dani. Não responda. Às vezes vem, né? Dani, eu não aguento, eu vou responder. Não responde, não responda. Simples assim. O povo manda para a Bárbara. Bárbara, pode responder? Não pode. Não pode, porque é melhor, fica mais fácil. Bom, gente, eu nem sei como que eu apresento essa entidade que é esse maravilhoso desse rapaz que teve a coragem de tomar para si a sua própria vida e trazer com ela a vida de todos nós que acreditamos nas lutas dele. Porque o Guilherme está à frente de uma frente parlamentar dos direitos LGBTQIAPN+, mas ele tem causas incríveis. Acabou de passar um projeto com a deputada Andrea Werner, muito legal, um projeto que se tornou lei e está relacionado à causa autista, que é a causa dela, né, que é a principal bandeira dela. Então, ele está ao lado da educação, ele está ao lado de todas as pautas relacionadas a direitos humanos e ele está ao lado de nós, da frente parlamentar. Ali ele nem está ao lado, aí ele está puxando a corda e trazendo a gente todos juntos. Então, o Gui é de Franca, fez direito. Ele é advogado, gente. Não gosta de direito penal, Vitor. E ele é, sem dúvida nenhuma, uma juventude e uma potência que a juventude traz para a gente lá na Alesp. Então, por favor, deputado, a palavra é sua, se quiser falar daqui, mas eu acho que ali você fica mais bonito. Eu acho. Nos dê a honra de ocupar a nossa tribuna. Muito boa noite a todas as pessoas presentes. Vocês já estão cansados, mal começou a audiência. Boa noite, pessoal. Vamos fazer uma audiência bonita, animada para cima. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, a trazer um pouco, porque a gente veio lá de Serra Negra do Congresso da PUESP, mas eu estava ansioso para estar aqui com vocês, participando dessa audiência pública que já é histórica. Dani, primeiro eu quero falar sobre você,
porque a gente se conhece há pouco tempo, mas a minha admiração por você já é gigantesca. Vocês sabem que Jaú tem 17 vereadores. E a única vereadora que se disponibilizou para sediar um evento sobre a população LGBT é a Dani. A única vereadora que está aqui hoje, porque todos os outros poderiam ter vindo aqui, não como organizadores, mas como convidados, é a Dani. Isso, numa cidade como Jaú, é um ato de coragem. Coragem que ela tem de sobra, porque vocês conhecem todos os enfrentamentos que ela faz aqui. E a Dani mostra para a gente a importância que é, a revolução que é, quando a gente ocupa um mandato como esse aqui. Que o nosso papel é abrir portas, eu sempre digo, no mínimo. A gente quer transformar muita coisa, mas no mínimo a gente tem que abrir as portas como hoje você abre as portas desse plenário para um povo que provavelmente nunca veio aqui na Câmara algumas vezes, nunca foi bem recebido ou nunca entrou pela porta da frente. Então, o seu mandato, Dani, é imprescindível para Jaú. Eu quero pedir uma grande salva de palmas para a nossa vereadora por toda a luta, não só pela comunidade LGBT, mas por ter a coragem de falar por quem não tem voz e realizar esse evento junto com a gente. Eu estou aqui com a Poliana Quirino, nossa vereadora de Barra Bonita, com o Vinícius, nosso vereador de Dois Córregos, então fico muito feliz de ver aqui representantes de outras cidades da região e quero agradecer muito todas as pessoas que estão aqui lotando esse plenário, agradecer aos trabalhadores aqui da Câmara que estão transmitindo, que estão possibilitando a gente fazer uma audiência muito bonita. Gente, eu nasci em São Paulo, me mudei para Franca para fazer faculdade de Direito, como a Dani muito bem lembrou. E eu conheci uma série de pessoas que vêm dessa região aqui, de Jaú, de Barra Bonita. E eles me disseram o seguinte, olha, Franca é conservadora, mas que nem Jaú, você não consegue nem imaginar. Não tem lugar mais conservador no estado de São Paulo que Jaú. Me falaram isso, mais de uma vez. Até que eu quis vir aqui para Jaú para ver se isso era verdade. E, de fato, uma cidade muito conservadora, assim como boa parte do interior de São Paulo. Agora, pode até ser conservadora, mas nessa cidade aqui, existe pessoas LGBTs, muito orgulhosas, e que apesar de um terreno arenoso, áspero, insistem em se afirmar, em se orgulhar, em se mostrar quando dizem para a gente que a gente deveria se acanhar. Pode até ser conservadora, mas tem pelo menos 25% dessa cidade, que não é pouca coisa, que é intolerante com o fascismo. E que bom, porque com o fascismo a gente tem que ser intolerante, com a defesa da nossa democracia, dos nossos direitos. E eu me elegi, Dani, um deputado assumidamente bissexual, e quero saudar todo mundo aí que é bissexual, porque essa é a nossa semana, o nosso mês, falando abertamente da minha sexualidade numa cidade absolutamente preconceituosa, onde eu já sofri violência, já fui apedrejado lá em praça pública, literalmente. Parece dramático, mas essas coisas acontecem. E as pessoas diziam, nunca que você vai ser eleito para nada. Viado, de esquerda, do PSOL, da Unesp, sabe, os adjetivos, falando sobre tudo isso, com orgulho ainda. Ainda se escondesse, dava para passar batido, porque tem uns que passam batendo fingindo que não são. E a gente sabe bem quem são eles. Agora, eu nunca tive vergonha da minha sexualidade. E eu nunca deixei de tratar ela como central. Não porque isso me torna melhor do que ninguém, mas porque eu acho que é muito importante, quando nós fazemos parte de um grupo que é invisibilizado, a gente mostrar que a gente está em vários espaços e que nós podemos estar em vários espaços. Hoje, quando eu era um adolescente que gostava de política e estava assumindo a minha sexualidade, eu lembro que o João Willis foi uma influência positiva muito importante para mim. Porque olhando o João Willis, que naquela época era o único, e foi o primeiro, parlamentar que assumidamente dizia que era gay, e que mais do que ser gay, se orgulhava de ser gay, fazia do seu mandato uma trincheira, um porta-voz da realidade da população LGBT, de várias outras pautas, me possibilitou imaginar que eu poderia estar aqui hoje. E a coisa que mais me emociona é quando eu recebo mensagem de jovens dizendo, por sua causa eu vou me candidatar na minha cidade, você me inspirou. E que bom que hoje a gente não tem um, só na Assembleia Legislativa nós temos 6. Que bom que nós temos 2 mulheres transexuais no Congresso Nacional, ressignificando o lugar das pessoas transexuais.
que a maioria das pessoas só via nas esquinas, ou só via sendo alvo de chacota na TV, e que agora você pode ver, pode até se imaginar que uma mulher transexual vai ser presidente da República. Que bom que a gente está mudando tudo isso. E eu me elegi um deputado assumido e orgulhosamente LGBT numa cidade extremamente conservadora do interior. E quando eu e a Renata, que é uma amiga de longa data, de 10 anos já, e que hoje compõe o nosso mandato, quando a gente decidiu refundar a Frente Parlamentar pelos Direitos da População LGBT, Dani, a gente pensou o seguinte: essa frente não pode ficar só lá na Assembleia, sequer só lá em São Paulo. Essa frente precisa ir onde ela é mais importante, onde ela é mais necessária, no interior. Porque no interior é mais difícil. A gente sabe, o calo aperta mais. Isso cria uma falsa sensação nas pessoas, escapista, de que basta você mudar de cidade. Então os nossos jovens ficam pensando assim: eu vou fazer meus 18 anos, eu vou para São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, eu vou para bater minhas asas em algum lugar onde eu vou ser mais livre. É ou não é? Aí quando você se muda, você vê que não é bem assim. Que preconceito e LGBTfobia existe em todos os lugares, existe em São Paulo, não é um mundo cor-de-rosa. A questão é que nas maiores cidades o nosso movimento já conquistou mais vitórias, que nas cidades do interior a gente ainda está por conquistar. Nas grandes cidades a gente já elegeu 1, 2, 3 parlamentares LGBTs. Nas grandes cidades a gente já conquistou leis, políticas públicas mínimas para a nossa comunidade, que no interior nos faltam. Eu sempre digo que todo santo mês eu recebo um pedido de socorro de alguma cidade do interior onde a parada LGBT está sendo boicotada. O prefeito não autorizou. O vereador está querendo impedir. O radialista da cidade. Não temos patrocínio. Todo santo mês. A parada de São Paulo, ela já é um dado da realidade. Que eu digo que o prefeito mais LGBTfóbico do mundo não conseguiria impedir, porque nós já conquistamos. No interior, não. Então, como aqui a gente ainda não teve tantos avanços, a gente sente essa diferença. E por isso, a gente decidiu fazer audiências como essa, pelo interior, de maneira itinerante, para ouvir a realidade da nossa comunidade e, acima de tudo, Dani, o que eu queria dessa audiência é que isso aqui servisse como um motor para fortalecer o movimento LGBT aqui em Jaú e na região. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que não se conhecia, e que às vezes se sentiu sozinho, e que não sabia que tem tanta gente ao seu redor que pensa como a gente, que é como a gente, e que está disposto a vir numa audiência pública numa quinta-feira à noite, discutir política pública. Se essas pessoas que estão aqui saírem daqui dispostas a construir um movimento para aprovar o projeto de lei que você vai propor, eu acho que o movimento vai se fortalecer muito. A fortalecer as nossas bandeiras, a eleger mais e mais vereadoras e vereadores, para que não seja só a Dani que esteja aqui representando a nossa comunidade, mas que a gente tenha mais. Esse é o nosso principal objetivo. A gente vive um momento, gente, muito singular e muito contraditório. Nunca a nossa comunidade foi tão combatida politicamente. Historicamente, a população LGBT na política, ela foi escanteada. Não vamos falar. Não vamos falar. Vamos ignorar, era uma não existência, que é uma maneira de apagamento, né? Vamos ignorar, que também é uma maneira de você matar essa população, porque se é uma população que sofre com uma violência temática e você se nega a combater essa violência, você, por inércia, vai deixando essa população ter seus direitos negados. Hoje, mais do que invisibilidade, inércia, a gente tem um grupo político que fala o tempo inteiro sobre a população LGBT, não para que a gente avance, mas para que a gente retroceda. Quem mais fala sobre sexo no Brasil hoje, e gênero, não somos nós, infelizmente. É a extrema-direita. Eles falam disso o tempo inteiro. Eu fui debater com um infeliz de um vereador esses dias, que se você tira trans, gênero, hormônio, do vocabulário, não legisla. Que ele só propõe isso. Todos os projetos sobre linguagem neutra, que a Dani está certa, que a língua é viva, isso é óbvio. Você não impõe nem desimpõe uma mudança no vocabulário através de lei. Nós nunca propusemos isso. Todos os projetos que existem no Brasil sobre linguagem inclusiva são da extrema-direita,
que eles inventam como se isso fosse um problema a ser combatido. Porque como eles não podem falar o que eles defendem, que é PEC da blindagem, crime organizado, golpe, sabe? Não isentar o imposto de renda, como pega mal, eles falaram o que eles realmente defendem para o nosso país, eles têm que fabricar fantasmas, espantalhos, para confundir as pessoas e para que elas vejam um problema onde não existe. O problema da população de Jaú, para quem está incomodado assistindo a transmissão, eu tenho absoluta certeza que não é a existência de pessoas LGBTs, ou os poucos espaços que a gente está ousando ocupar. São problemas muito mais sérios. O problema é que o governador tirou 11 bilhões de reais da rede estadual de ensino e isso está impactando as nossas escolas. O problema é a precarização de serviços públicos essenciais. O problema é a falta de acesso à cultura, de qualidade, de política pública para todo mundo. Então eles precisam fabricar e nos tornar inimigos. Essa é uma tática antiga, os nazistas fizeram isso lá na Alemanha, porque você precisa desumanizar. Eles podem não falar, até porque hoje é crime. Então se eles falam, queremos que vocês morram, eles vão presos. Não podem. Então eles sofisticam. Eles não vão falar isso. O que eles vão fazer? Queremos que a parada LGBT, se for para acontecer, é melhor não acontecer. Se acontecer, tem que ser escondida. Senão, não pode participar X, Y e Z grupos da parada. Porque é uma maneira de você falar que o que acontece lá é imoral. E não pode ser mostrado, e tem que ser temido, e tem que ser escondido. Porque na visão deles, as pessoas LGBTs não têm razão de ser. Eles não querem que a gente fale sobre sexualidade e gênero em nenhum espaço, porque eles não querem naturalizar que as pessoas LGBTs existem. É sobre isso. É sobre isso. Não é sobre doutrinação, sexualização, porque não é sobre isso que a gente fala. É que eles não querem que se ensine o respeito à diversidade em espaço nenhum, porque eles não querem que respeite a diversidade. Eles não querem que a gente esteja na política, eles não querem que a gente esteja na TV, no rádio, na cultura. Eles vão tentando censurar, sufocar, porque no limite o que eles querem é nos esconder. Eles não querem passar um sinal de que está tudo bem ser LGBT, porque para eles não está. Se por um lado, a gente nunca teve um grupo tão organizado, que faz como sua bandeira central o combate à população LGBT na história do Brasil, a gente também nunca teve um movimento LGBT tão organizado e ocupando tanto espaço. E, felizmente, tem pessoas mais jovens do que eu. Eu já me considero um privilegiado, porque eu cresci, estudei, me formei, virei adulto no século XXI, em condições muito melhores, de muito mais aceitação e respeito à minha sexualidade, do que a geração da década de 90, que por sua vez teve muito mais sorte do que a geração da década de 80, que por sua vez teve muito mais privilégio do que a de 70, 60 e 50. E quando eu vou numa escola hoje, e eu vejo que a geração posterior à minha é muito mais bem resolvida com os debates de sexualidade e gênero do que a minha, eu vejo o futuro. Eu fico muito feliz com isso. Há 10 anos, uma audiência como essa aqui seria inimaginável na Câmara de Jaú. Inimaginável, sobre qualquer condição. Porque nenhuma vereadora teria coragem de fazer o que a Dani está fazendo. Porque nenhum deputado poderia vir aqui apoiar essa audiência por ser LGBT. Porque ninguém realizaria isso. Hoje nós podemos. E se nós podemos, não caiu do céu. Não temos que superestimar, porque o desafio é grande, mas não podemos subestimar. Se nós estamos aqui hoje é porque teve muita luta para que a gente pudesse normalizar a existência da população LGBT, afirmar o espaço do movimento LGBT e a legitimidade das nossas pautas para que a gente pudesse estar debatendo elas aqui hoje. Se hoje eu sou deputado estadual é por conta disso, e posso falar abertamente da minha sexualidade, é por conta disso. É o suficiente? Não. Definitivamente não, porque ainda há muito a se avançar. Muito a se avançar. A representatividade, ela é importante, mas ela também carrega uma armadilha. Porque não basta ser LGBT. A extrema-direita adora fazer isso. Eles pegam um gay, uma pessoa negra, uma mulher, e colocam as pessoas para falar contra todas as pautas da sua comunidade. Não tem problema nenhum ser LGBT e de direita. É um direito. A sua sexualidade é uma coisa, a sua ideologia é outra. Cada um faz as suas escolhas que quiser.
Agora, o que eles fazem é cooptar pessoas da nossa comunidade para deslegitimar todas as nossas pautas. Para mostrar, tá vendo? Temos um gay, uma trans, um bissexual que fala contra todas as suas lutas. Então, as suas lutas são inválidas, porque essa pessoa está invalidando. Não. Mais importante do que eu ser um LGBT que está na política hoje, eu me vejo, Dani, como um porta-voz do nosso movimento. Não sou o Guilherme indivíduo. Eu me vejo como fruto de uma construção histórica do movimento LGBT no nosso país, que identificou a necessidade de ocupar espaços na política como que nós ocupamos hoje, e que o meu mandato não é um mandato individual, mas coletivo. E eu estou a serviço de representar essas pautas coletivamente, não os meus interesses pessoais. De fazer das vivências, experiências que ser uma pessoa bissexual no nosso país me trouxe, para que outras pessoas como eu não passem pelo que eu passei. É isso que eu entendo que é o mais importante. Agora, quero dizer uma coisa para vocês. O papel meu e da Dani é muito importante, da Poliana, do Vini. A gente representa e somos porta-vozes dos nossos movimentos em câmaras, em assembleias, em casas legislativas como essas. Agora, eu não conheço uma casa legislativa no Brasil onde nós sejamos maioria hoje. Se nós esperarmos ser maioria nas casas legislativas, no Congresso, aí todo mundo que está aqui nessa sala talvez vá morrer sem ver uma série de direitos nossos ser conquistados. O que nós fazemos? Nos paralisamos, choramos, abandonamos a luta ou o quê? Eu digo uma coisa, o nosso papel é importante, mas o papel de vocês é muito mais importante. Eu sempre digo, quando me trazem uma pauta e a gente apresenta um projeto de lei, eu digo, olha, se não tiver o povo na equação, o movimento na equação, eu já sei o placar lá na Assembleia, você sabe qual que é o placar aqui. Deve ser o quê? 2-15? Por aí. Lá na Assembleia são 60-30 e pouco. Eu sei qual que é o placar. Se ninguém ficar sabendo, se ninguém se posicionar tal, eu sei qual que é o placar. O que pode mudar? Se o povo entrar no meio e pressionar. Vocês viram o que a gente fez nesse domingo? Vocês viram que na semana passada, por ampla maioria, foi aprovada uma proposta de emenda à Constituição infame, por ampla maioria das forças políticas lá, e que menos de uma semana depois ela foi rejeitada por unanimidade. O que aconteceu? Entre uma coisa e outra, o povo entrou na jogada. O povo pressionou. E quando o povo pressiona, lota uma galeria, faz pressão na rede social, fica aqui no cangote dos vereadores, para eles lembrarem a quem eles devem respeito, quem eles devem representar, as coisas mudam. Então, o papel do nosso movimento é muito grande. Eu fico feliz com as pessoas que admiram o nosso trabalho, a gente trabalha muito para representar bem a cada um de vocês. Agora, eu não sou um super-herói, e eu não gosto desse negócio da gente ver as nossas figuras públicas, seja quem for, como super-heróis, heroínas, mártires, deuses, semideuses, coisas do tipo. Nenhum de nós é. Nós somos falhos, nós somos limitados, e a nossa força, se existe, ela vem da força coletiva dos nossos movimentos que a gente representa. Então, muito mais importante do que a Dani protocolar um projeto, cada um daqui para casa, é vocês ajudarem a Dani a aprovar esse projeto. Porque ela vai fazer a parte dela, vai dialogar com os vereadores. Agora, o que vai ser determinante para aprovar a lei vai ser a pressão de vocês sobre os demais vereadores. Porque vocês, são parte dessa cidade. Vocês pagam os impostos de vocês. Vocês contribuem na escola, no trabalho, na economia, na política. E nós estamos exigindo nada mais do que a nossa parte nessa cidade, nesse estado e nesse país. Que não são privilégios, mas é equidade, que sempre nos faltou. Porque não é verdade que a população LGBT tem as mesmas oportunidades que a população que não é LGBT. Por conta de uma ideologia de repressão sexual, de LGBTfobia, que nos nega vagas no emprego, que nos nega anos de vida, que nos nega uma política de saúde decente. E por isso nós precisamos ter políticas compensatórias, que compensem essa desigualdade. Por fim, como eu disse da importância do nosso movimento, quero me atrever a dar algumas lições de moral, se vocês me permitem. Os nossos inimigos não estão dentro da nossa sigla. A nossa sigla é diversa. A gente tenta fazer as letras lá, mas é um exercício infinito, né? Se a gente quisesse, a gente poderia derivar essa sigla eternamente. Por isso que eu acho que
Não precisamos fazer isso, porque a gente nunca... A sexualidade e o gênero são coisas individuais da experiência humana, então existiriam tantos quanto existem seres humanos. Então, o exercício da gente tentar esticar a sigla até virar um negócio que ninguém é capaz de repetir sem ter que tomar uma água, não é efetivo, não é a coisa mais importante a ser feita. Vamos lá. Em segundo lugar, se nós defendemos a diversidade para fora, precisamos ser capazes de respeitar a diversidade para dentro. Senão, a gente inverte os papéis. Se a gente luta pelo respeito à diversidade conosco, deles conosco, também temos que respeitar a diversidade nós com nós mesmos. Porque no fim do dia, embora cada experiência de vida seja muito singular, e o Brasil é um país muito desigual, em que a cor da sua pele, o CEP da sua casa, a escola que você estudou, qualquer coisa, a textura do seu cabelo, vai dizer respeito a oportunidades que você vai ter ou vai deixar de ter? E cada pessoa vai sofrer com a discriminação, com a vida, de maneiras diferentes. No fim do dia, todos nós somos submetidos ao mesmo sistema. Que seja pela nossa sexualidade, seja pelo nosso gênero, pela cor da nossa pele, seja pela nossa classe social, seja pela nossa religião, seja pelo motivo que seja. Somos explorados e oprimidos no final do dia. Sofremos com assédio no transporte público, sofremos com a piada jocosa, sofremos com a desigualdade salarial. Então, se a gente tem tanto em comum, eu não acho que a gente tem mais diferenças do que coisas que nos unem. E as diferenças que nós temos, eu acho que elas não são pesadas o suficiente para que a gente não possa trabalhar junto. Não é possível que entre as pessoas lésbicas, as mulheres lésbicas e as pessoas trans, existam mais rivalidade do que motivos para a gente estar junto. Não consigo me conformar com isso. Não é possível que entre bissexuais e pansexuais a gente tenha mais motivo para brigar e fazer picuinha na internet do que motivo para estar trabalhando junto. Não é possível que entre homens gays, vocês me entendem onde eu quero chegar? Significa que todas as pessoas sentem a vida da mesma maneira? Não. Cada uma sente da sua maneira. Para não trazer uma série de outros componentes da nossa identidade que a gente poderia citar aqui. Você é uma pessoa bissexual em Jaú ou em Nova York, é diferente. Agora, essas diferenças, elas não são maiores do que o que a gente tem em comum. E o que a gente tem em comum é um inimigo, que é um sistema calcado na exploração, na opressão, numa guerra de todos contra todos que só nos divide. O que eles querem, Dani, é que a gente se divida. Eles adoram quando a gente passa a gente aprendeu, né, jovens? Que a rede social ela potencializa muito isso. A gente aprendeu que militar é ficar brigando na internet. Um exercício permanente de ficar pegando você não, você não, você não, você não, você não, você não, você não. E quem se regozija com isso é a extrema-direita. Porque cada vez que a gente vai se dispersando, a gente tem mais dificuldade de lotar esse plenário, tem mais dificuldade de fazer uma parada LGBT, tem mais dificuldade de eleger parlamentares LGBTs para nos representar, tem mais dificuldade de fazer a disputa na nossa sociedade. Que a gente reconheça e entenda as nossas diferenças, mas que nós sejamos coerentes com o que a gente defende. As nossas diferenças não são maiores do que a necessidade da gente se unir. E se a gente não for capaz de se unir no momento em que você tem o presidente do maior país do mundo e vários dos seus asseclas em todos os países, inclusive no nosso, trabalhando dia e noite contra os nossos direitos, e a gente achar que contra isso o problema está entre nós, aí a gente, entendeu? Não vai dar nem pro cheiro. Por fim, termino dizendo uma coisa para as pessoas que estão incomodadas com essa audiência, que certamente existirão. O avanço da população LGBT não tira nada de ninguém. Não é um jogo de toma lá da cá. Para a gente ganhar, ninguém precisa perder nada. Eu sempre digo uma coisa, que se a nossa política de segurança, ela for capaz de proteger as travestis, que é o segmento da nossa sociedade hoje mais marginalizado, aí, nossa, a gente vai ter a melhor política de segurança do mundo. Porque se até quem está lá na margem da desumanização se sentir protegida, aí está todo mundo protegido. Se a nossa política de saúde contemplar as especificidades da população LGBT, aí a gente vai ter um sistema de saúde excelente,
porque vai ser um sistema de saúde muito mais inclusivo, de muito mais qualidade. Se a nossa política de educação permitir que uma pessoa transexual complete os seus estudos, passe na melhor universidade pública, faça doutorado, vá para o mercado de trabalho, em igualdade de oportunidades, aí a gente vai ter a melhor educação do mundo, que vai fazer inveja em qualquer um desses países que a gente olha e fica pagando pau. Porque quando a gente avança, ninguém retrocede, melhora para todo mundo. O que nós queremos não é tirar os direitos das outras pessoas. O que a gente quer é se equiparar. E justamente por isso, eu me recuso a me enquadrar numa caixinha. Porque quando as pessoas, eu fiz campanha, e as pessoas elas vão lá e falam, você só defende a população LGBT, uma ova. Vamos ver meus projetos, se tiver tempo de ler, porque são 140, e cada dia chega mais. Tem de tudo lá. Piso salarial, saúde, educação, transporte público, município de interesse turístico, psicólogo nas escolas, direitos para os estudantes com autismo e deficiência, tem de tudo, porque nós não falamos só da nossa caixinha, porque nós não somos só o nosso sexo ou o nosso gênero, nós somos tudo, nós pegamos ônibus, então a gente sabe como é pegar um ônibus ruim, a gente bebe água, então a gente sabe como é prejudicial a privatização do saneamento básico. A gente vai para a escola, então a gente sente o peso de 11 bilhões a menos para a rede estadual de ensino. A gente trabalha e a gente precisa de salário no fim do mês. Então a gente sente a dureza da escala 6x1 e de formas predatórias, exploratórias de trabalho que você não tem tempo para fazer nada na sua vida, além de trabalhar, e que você não tem condição de viver plenamente a sua vida, porque não te sobra nada no final do mês. Nós temos um projeto de país, que não é um projeto de país excludente, esse é o deles. Nosso projeto de país é um projeto inclusivo, que parta da nossa vivência, da nossa perspectiva, das negações de direitos que nós tivemos, e ache as pontos de contato com todo esse povo brasileiro, que majoritariamente é oprimido, é explorado, paga um imposto de renda maior do que uma meia dúzia de gente que é trilhardária e que não paga imposto. Nós temos mais em comum do que o que nos difere. E por isso, algumas pessoas acham esquisito quando vê que a luta pelo fim da escala 6x1 é uma luta protagonizada por pessoas LGBTs. Eu não acho esquisito, eu acho óbvio. Porque não sei se vocês sabem, mas boa parte, para não dizer a maioria, das ocupações de trabalho em que são submetidas as pessoas à escala 6x1 são preenchidas por pessoas LGBTs. Vai ver um telemarketing. Por quê? Porque é o subemprego, é o trabalho precário, é o único que nos contrata, é a farmácia, é o caixa do supermercado, são os piores postos de trabalho. Então não é uma contradição que nós estejamos à frente dessa luta, é natural, é óbvio que isso aconteceria. Porque nós não somos, como alguns dizem, identitários. As nossas pautas não são cubículos, caixinhas, perfumaria. As nossas pautas são a pauta do povo brasileiro, do ponto de vista de um dos segmentos do povo brasileiro que historicamente mais sofre com a vulnerabilidade e com a opressão. Então, que essa audiência que a gente está fazendo aqui, Dani, seja uma oportunidade para a gente trocar informações sobre diagnosticar a realidade da população LGBT em Jaú, dar voz para pessoas que nunca pensaram ter voz dentro da Câmara Municipal da cidade. Que isso possa servir para mim e para você elaborar mais projetos de lei, políticas públicas, com o máximo de precisão possível, porque a gente quer que elas virem leis e que elas sejam executadas, mas, acima de tudo, que esse momento aqui possa servir para a gente se fortalecer, para que vocês possam olhar para o lado e ver que, apesar de Jaú ser dito uma cidade tão conservadora, tem tantas pessoas como nós aqui nessa cidade, indignadas como nós, lutando para fazer dessa cidade mais acolhedora, mais inclusiva, mais respeitosa. E que ninguém pense que o nosso avanço vai tirar nada deles. Agora, se ainda assim quiser ficar rancoroso, que morda as costas, porque aí sinto muito, daí não podemos fazer nada em relação a isso. A gente está convidando para virem junto com a gente, até porque você não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, você precisa ser ético,
no mínimo. Você precisa ter o imperativo moral de ver que um segmento da população tem expectativa de vida de 30 anos e se indignar com isso. Ponto. Isso é o critério suficiente para você lutar contra a LGBTfobia. Então, estamos convidando as outras pessoas, os outros vereadores a somarem. Se ainda assim preferirem ficar regurgitando ódio, ressentimento e preconceito, aí dane-se, mordam as costas e se contentem. Porque nós não aceitamos mais nos recolher, nos enclausurar, nos calar em 4 paredes ou fora dos microfones. A partir de agora, a gente só vai ocupar cada vez mais espaços na sociedade, na política, no esporte, na cultura, até que a gente conquiste, não um privilégio, mas conquiste a igualdade que todos nós merecemos. Viva o nosso orgulho e viva cada uma das pessoas que resistem aqui em Jaú. Muito obrigado. Muito bem, Jesus. Eu queria registrar, então, formalmente a presença da Poliana Quirino, vereadora da Barra Bonita, do meu querido amigo Vinícius Oliveira, vereador de Dois Córregos, meus 2 queridos. Queria registrar também a presença da Cléo. A Cléo, que está ali, ela foi vereadora aqui no município, ela foi presidente da casa, e a Cléo, em 2017, quando a gente ainda tinha muita dificuldade com a questão do nome social, ela apresentou um projeto de lei para tentar garantir o nome social. E, claro, foi barrado, ele não caminhou, né? Ele foi barrado. Então, olha, o que eu falei para vocês antes, o deputado falou depois sobre um ponto, e aí a gente que está, né, vivendo esse momento como legislador, a gente sabe da importância disso, que é a questão dessa ocupação. O projeto vai entrar segunda-feira, então, na semana que vem, ele entra para casa no processo efetivo. Eu acho que na presença ficou nome. Na presença ficou telefone? Nós vamos avisar quando o projeto vier para a votação. E vai vir todo mundo para cá. Formalmente, eu preciso encerrar a audiência. Não, a audiência eu preciso encerrar formalmente por conta da transmissão da TV Câmara, porque tem a programação, mas a gente continua aqui, tá? Então, formalmente, eu quero agradecer absurdamente a presença de todos, de todas as falas extremamente potentes, extremamente lindas. Quero dizer que nós estamos todos juntos. Dia desses me disseram assim, Dani, para com esse negócio. Que negócio? Esse negócio, né, e ainda falou GLS. Para com esse negócio de GLS aí, para com isso aí, porque isso só te desmerece. E daí eu falei, gente, vocês têm que me convencer. Vamos lá, vai, elaborem, para dar corda, né? Elaborem. Não, porque, veja, a pessoa, eu falei, gente, questão de segurança, tinha acabado de acontecer no Rio de Janeiro um casal, pai e filho, abraçados porque tinham acabado de enterrar mãe e esposa. Foram confundidos com um casal LGBT e foram mortos. Então, assim, é uma questão de segurança, porque todos nós estamos em risco quando nós temos uma violência extraordinariamente forte contra qualquer um de nós. E aí uma senhora se aproximou de mim, muito distinta, uma senhora muito legal, e disse assim, me fale, você é sapatão? E daí eu disse para ela assim, a senhora está me dando uma cantada? Porque se a senhora estiver me dando uma cantada, eu respondo. Se a senhora, e também respondo a cantada. Agora, se a senhora não estiver me dando uma cantada, não vou falar. Porque não ia falar, não te interessa.
porque não queria ser mal educada, mas a questão é, não te interessa. Que foi o que o professor falou, que foi o que nós falamos, a nossa vida, cabe a qualquer um de nós viver da maneira como a gente quer. Então, estar aqui é lutar por liberdade. Tá? Fico muito feliz com a Cléo, que todo mundo sabe, é uma luz, né, para os meus momentos aqui na casa. E seria mais ou menos sobre isso. Antes de encerrar, eu preciso abrir a manifestação para os presentes. Se alguém quiser fazer uso da palavra, nós temos o microfone aí. Vinícius. Pois não. No microfone, por favor. Não se acanhem, gente. A gente veio aqui para ouvir vocês. Então, eu vim de longe para isso. Então, eu quero ouvir cada um de vocês. Se, por favor, fala o teu nome, para a gente registrar em ata direitinho, e pode fazer uso. Boa noite, vereadora. Boa noite, deputado, autoridades aqui presentes, a todos que estão aqui. Meu nome é Alan Hazuki. Na verdade, eu não sou aqui de Jaú. Eu sou de Pederneiras. A prefeita Ivana recebeu o convite da equipe do deputado Guilherme, do Guilherme também, e pediu para vir aqui representá-la, eu com a minha equipe. E lá em Pederneiras nós estamos iniciando um processo, o primeiro passo dessa organização LGBT com o Conselho Municipal. Eu sei que nós teremos vários desafios lá, já conheço a minha cidade, a cidade que eu amo, nasci lá, mas já conheço os desafios que a gente vai ter. Então, participar hoje aqui, com todas essas pessoas, todas essas falas maravilhosas, a coragem da senhora de poder vir implantar essa semana aqui. Um dia, quem sabe, em Pederneiras, alguma coisa também a gente também vai conseguir fazer. Do Guilherme, de todas as autoridades, é uma honra participar. E é uma honra também colocar à disposição Pederneiras para poder fazer parte dessa união de esforços, dessa força LGBT na nossa região. Então, quero só agradecer, estou aqui para aprender junto com vocês e colocar à disposição nossa cidade, deixar um abraço carinhoso da prefeita Ivana para a senhora, para o deputado, estamos juntos, tá? Amor para todos, muito obrigado. Agradecer muito, querido, a você e a nossa prefeita Ivana, que eu sou apaixonado. Daqui a pouco o pessoal LGBT, quando conhecer Pederneiras, vai querer ir para lá, não mais para São Paulo, porque vai virar a primeira cidade 100% acolhedora para a população LGBT do mundo, se depender da Ivana. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. E vejam isso, né? Uma mulher à frente reeleita, muito bem reeleita. Qual é o partido da Ivana? PSD. Então, vocês percebem que a questão da humanidade não é uma questão de ideologia partidária, não é uma questão de direita ou esquerda. Não pode ser uma questão de direita ou esquerda. A Ivana é uma querida, é isso, é isso. Olha, no dia da votação, eu vou convidar minhas prefeitas da região. Nós temos um grupo de prefeitas muito forte. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Quem está no plenário? Vinícius, por favor. Por favor, senhor, fala seu nome, por gentileza. Uma ótima noite a todos. Vocês viram já que é uma intimação, né? Da Dani para minha pessoa, mas cumprimentar toda a mesa, deputado, Vossa Excelência é inspiração, assim como Vossa Excelência, né, Dani? Acompanhada aqui da Poli, todos vocês. A gente realmente tem uma responsabilidade de estar no cargo que a gente ocupa. A responsabilidade de representação de todas as pessoas, principalmente das pessoas LGBT. Eu, obviamente, sou um homem LGBT. E a gente sempre leva essa fala, e eu nunca escondi isso de ninguém, e da vida inteira, né? A minha campanha foi, se vocês chegarem em Dois Córregos perguntar do Verê, como que o Verê fez a campanha, foi de short curto, na popa da bunda, como a gente fala, chinelo no pé e pedindo voto. Porque essa é a pessoa que eu sou, essa é a essência que eu carrego. E aonde eu estiver, vai ser essa pessoa.
um homem LGBT, tenho meu namorado, que me acompanha nos meus compromissos oficiais, que está de mão dada comigo, sim. Quando o governador do estado de São Paulo chega aqui, a gente vê as trocas de olhares, mas isso não afeta porque a gente simplesmente está sendo e contemplando, como o diretor disse, o amor entre as pessoas. Mas a gente está numa cidade tão pequena como Dois Córregos, e quando a gente entra em assuntos e discussões como partidos, ideologia, esquerda, direita, Lula e Bolsonaro, eu até me escondo um pouco, porque eu entro para uma discussão com pessoas que saibam discutir sobre política, entender a política, não simplesmente rede social, como a Dani pontuou. Porém, essa semana eu estava com a tocha, eu falei, eu vou dar um cutuque aqui. E eu tenho que ler dentro do meu Messenger, Vi, gosto muito de você, porém você é um vereador de uma cidade conservadora que vota em você. Cuidado. E eu digo, cuidado sim, pois as pessoas vão saber em quem eu quero, a liberdade que eu tenho de votar e de me expressar. E vocês vão continuar votando porque vocês votam em mim. E se vocês querem um vereador atuante que trabalhe, vocês não vão olhar se eu voto em Lula, de Bolsonaro, quem quer que seja. Por mim, poderia vir até o Enéas. Pode vir, a gente tem que ter essa discussão, mas eu não fico calado, eu não preciso disso. Eu preciso que as pessoas entendam o que é. E a gente tem a responsabilidade de ensinar o que é política, principalmente em cidade pequena. E principalmente ver uma juventude aqui que está começando, a política ela é muito importante na nossa vida. E eu venho também, deputado, com essa missão dentro da política, dentro da cidade de Dois Córregos, que é trazer a juventude para dentro. E a gente conseguiu eleger, passei a faixa do vereador mais jovem para o mais jovem, segundo mais jovem da história de Dois Córregos, eleito aos 23 anos. Então, a gente quer mais participação da juventude, a gente acredita que sangue novo dentro da política, a gente acaba com aquela politicagem velha, de pessoas estruturadas, aquele patriarcado, porque a gente precisa de pessoas que realmente pensam e faz a política para outras pessoas. Obrigado, gente. Bom, então, como eu disse, formalmente, né, nós vamos encerrar a audiência pública. Poliana? Vem, Poliana. Está intimada. Pronto. Pode tirar o microfone daqui? Sim. Vou falar. Ah, não pode ter que ficar aqui? Eu estou em Brasília? Boa noite a todas e todos. Meu nome é Poliana. Eu sou vereadora no município de Barra Bonita, estou no meu segundo mandato e sou vereadora pelo PSOL. Uma cidade, Barra Bonita, Barra Bonita, uma cidade conservadora, né, de 35 mil habitantes, onde era impossível eleger alguém de esquerda, né? O meu primeiro mandato eu era do União Brasil, pois não tinha mesmo essa possibilidade, né? A Silvia disputou sozinha no PSOL em 2020, e eu fiz o meu trabalho, e chegou 2024, eu precisava de algo que me movesse, né, que era a coragem de ser aquilo que eu sou. E eu precisei pular do barco, porque a política, para mim, nunca foi uma moeda de troca, e sim um trabalho de ser a voz daquelas pessoas que precisam de políticas inovadoras. E eu fui para o PSOL, e a gente saiu em 4 candidatos, federamos com a rede. A gente sabia que era impossível de fazer uma cadeira, mas a gente tentou. E deu certo. Então, eu sou a primeira vereadora eleita pelo PSOL em Barra Bonita, isso é um orgulho para mim. Então, se eu morrer hoje, eu já fiz história, né? Porque, para mim, é algo que eu nem sei explicar. E todo mundo dizia que eu não ia me eleger, que vai para o PSOL, vai jogar mandato no lixo, e eu trouxe para a minha cidade 2,5 milhões esse ano para aplicar em políticas públicas para as pessoas, né? Pensando nas pessoas como um todo. Nós apresentamos o primeiro projeto de pessoas trans na minha cidade, e a gente levou muito pau, viu? Mas a gente também
trouxe muita gente que não se sentia representada, né? E é com essas pessoas que a gente quer dialogar, é com essas pessoas que a gente quer falar, assim como disse a Dani, não percam o seu tempo com aquelas pessoas que não querem entender, né? Porque, para mim, pessoas são pessoas. Então, estou muito feliz, né, em ser representante do meu município, ser a única candidatura de esquerda lá, numa Câmara machista, onde a política é uma política velha, uma política do atraso, onde as pessoas só pensam em estar lá por garantir os seus interesses. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho representar o meu município num mandato diferente, ter o apoio do deputado Guilherme, que tem sido aí uma inspiração para mim todos os dias. E é isso, gente. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. Alguém quer fazer uso da palavra? Eita, que lindo. Boa noite. Agora sim. Boa noite, gente. Eu sou o Carlos, sou de Barra Bonita, também fui candidato pelo PSOL e com muito orgulho. Eu só queria colocar uma coisa a respeito dessa invisibilização que a gente sofre com a maior parada aqui da nossa região, que é a parada de Bauru. O que aconteceu lá? Eu adorava ir na parada gay, que era lá no centro de Bauru, aquele pessoal descendo do Bauru Shopping até o Parque Vitória Régia. Lá no Parque Vitória Régia, quando eu falava, convidava todos para irem, eles falavam, mas como assim é uma festa só para gays? Não, muitas famílias descendo a Avenida das Nações com carrinhos de bebê, as crianças brincando. Era uma festa muito familiar, muito gostosa de se participar. E um fenômeno muito legal que aconteceu no ano que o Pablo Vittar era o começo, que a Pablo ia, e ela cancelou de última hora. E aí que o pessoal resolveu cancelar a parada. Houve uma mobilização enorme nas redes sociais do pessoal falando, nós não estamos indo lá para ver a Pablo, a gente está indo para celebrar o nosso orgulho, a nossa diversidade. E foi a melhor parada, porque aí, ao invés de contratar uma artista nacional ou grandes artistas para um show pirotécnico, vamos dizer assim, foi realmente o show da diversidade, porque chamaram todas as artistas locais. Então foi um show maravilhoso de famílias e tudo. E recentemente a gente tem visto o fenômeno do quê? Dessa invisibilização da gente, querendo jogar para um canto, para escanteio, e colocaram num recinto, num lugar bem periférico, longe do centro da cidade, onde aí sim virou uma festa de nicho, só para os gays irem lá e fazer festa e curtir. Mas não, é importante trazer justamente para o centro essa discussão, para que as pessoas vejam que não é uma festa só para se divertir, também é para se divertir, mas é para fazer uma política e para mostrar para as crianças que está todo mundo convidado, é uma festa saudável, maravilhosa, por isso da importância dessa semana, justamente para conscientização, e mais do que festa, é para educação. E como disse o deputado, ninguém perde um direito quando a gente ganha. Então, é só um ganha-ganha. Todo mundo está convidado a vir ganhar com a gente. Vamos ganhar todo mundo junto. Obrigado. Alguém mais? A moçada aí, alguém quer falar? Não? Mesmo? Vamos lá já. Vamos? Vamos? Quem for falar, fala o nome primeiro, depois a outra também pode falar, mas fala no microfone. Boa noite, meu nome é Letícia Augusto e eu queria agradecer a todos aqui presentes. Meu nome é Lavínia Eduarda e eu estou muito grata de estar aqui e agradecer a todos aqui presentes.
E a gente queria agradecer pela oportunidade de ter isso na nossa cidade, porque, como vocês falaram, é uma cidade muito conservadora e onde a gente não vê voz, principalmente para nós que somos jovens, e principalmente para nós mulheres, porque ainda é uma cidade onde a gente vive o patriarcado, tanto na nossa economia, política, no polo empresarial, nas escolas, tanto em todos os lugares que a gente vê. E ter essa oportunidade de estar aqui nos posicionando e mostrando um pouco mais da nossa identidade é muito gratificante. Com certeza. Quer falar mais? Eu, por exemplo, eu vou muito nessa questão de inclusão, perdão. E, tipo, a inclusão é muito importante, principalmente para a juventude, onde é uma questão de, tipo, o que eu sou, isso, para mim, é importantíssimo para qualquer pessoa. Se questionar quem você é de verdade. E, então, esse projeto, tipo, pode ajudar muito, muito mesmo, principalmente nós jovens, outras pessoas que querem se sentir parte de algo. Principalmente, tipo, quem se sente excluído de toda a sociedade. É isso? Vocês têm futuro, hein? Olha só. Muito legal. Parlamento Jovem? Você sabe que existe uma situação que nas nossas cidades do interior é pouco explorada, mas existem candidaturas coletivas. Já na LESP nós temos algumas, o PSOL, inclusive, né, tem candidatura coletiva, e é muito legal. Em São Caetano do Sul, a vereadora mais jovem, uma menina sensacional, ela se reelegeu, candidatura coletiva. O mandato passado ela foi muito bem votada e nesse ela foi a mais votada. Jovem, coisa mais linda, não estou conseguindo lembrar o nome, mas... Bruna São Caetano, vocês já localizam. Sigam essa menina, ela é muito potente e ela inspira, ela mostra que dá tempo. Eu tenho falado, eu acho que nós temos... mas 2028 está longe. Está não, gente, está logo ali. Está batendo na nossa porta. Então, a gente precisa pensar nisso. E nós vamos estar sempre juntos, se Deus quiser. Tá bom? Mais alguém? Venha! Olha, o povo animou, que delícia! Alô? Peraí, tá funcionando. Oi, boa noite a todos. Meu nome é Giovana Martos. Boa noite a todos os presentes, meu nome é Milena. E eu gostaria de fazer um comentário aqui, já que a gente tem um diretor de escola aqui e tudo mais, que é sobre as escolas. Na nossa escola, a gente estuda na Franco Pay, é uma das escolas que eu percebo daqui de Jaú que é mais inclusiva, acolhedora do município. Assim. É uma escola onde, literalmente, você entra lá, você é acolhido, acolhedor e, muitas vezes, o problema, nosso, não foi nem os alunos, foram os pais. Os pais de alunos, muitas vezes, são os problemas para tornar a escola acolhedora. E eu vim de uma escola onde eu tinha na minha sala um menino bissexual que ele não podia falar isso na escola. Porque no dia que ele se assumiu, ele virou chacota para a escola inteira. Foi, assim, bem triste de ver, porque eu me identifiquei nele. E ele era um dos meus melhores amigos, então foi bem triste. É interessante vocês trazerem essa pauta para a nossa cidade, que é uma cidade extremamente conservadora, e dar voz a essas pessoas que são marginalizadas cada vez mais. Como a Giovana disse, na nossa escola a gente tem realmente uma grande representatividade, um acolhimento surreal, que assim, há projetos em setembro, em outubro, em meses diferentes que trazem essa ideia de conforto, de acolhimento mesmo, sim, porque eu acredito que quanto mais voz você dá para essas pessoas, mais chance delas terem algo mais sucedido. A
Ana Franco é uma escola que a gente esteve lá, né, Bárbara, algumas vezes, e eu tenho um orgulho e um carinho muito grande. E o mais legal é vocês ficarem sabendo, né, da audiência e vir. Né? Isso é muito importante para mim. Eu fico muito feliz de saber que a Ana Franco está aqui também. Fico muito, muito feliz. Mais alguém? Olha lá. Boa noite, gente. Assim? Boa noite, gente. Eu sou o Jonathan Refundini. Eu sou o Matheus Moraes. E, assim, é gratificante poder ver aqui pessoas que estão tentando trazer políticas desse tipo para dentro dessa cidade, porque eu venho de uma escola, o SESI, que é uma escola particular, uma escola que é renomada em muitos lugares. Só que a gente não vê essa inclusão toda lá. Porque muitas das vezes que eu sofri homofobia, transfobia dentro da escola, porque apesar de eu ser um menino trans que é extremamente afeminado, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu não via essa inclusão, porque sempre que acontecia algo do tipo, a culpa caía sobre mim. Porque eu levantava a bandeira, porque eu respondia de volta, porque eu queria me impor em cima disso, porque eu queria falar que o que eles estão fazendo é errado, e eu sempre saía como errado. Eles fazem projetos como o Antimisoginia, que é o que as meninas participam, inclusive, que estudam junto comigo, e parece que é tudo uma inclusão falsa. E eu fico muito feliz em ver pessoas aqui querendo ir contra isso, querendo bater na tecla de que não, que tem que ser assim, que eles têm que defender, que tem que fazer as coisas certas. E eu fico muito feliz em ver pessoas ao redor aqui apoiando isso, em ver pessoas ao meu redor que estão me acolhendo, que estão acolhendo meus amigos, que estão trazendo essa voz para a gente, que apesar de ser uma juventude que tem uma voz maior, que tem um entendimento maior, ainda é muito difícil para a gente se assumir, para a gente falar o que está acontecendo, sem ser julgado, sem ser tratado como chacota, tanto que por muito tempo dentro daquela escola eu tinha medo de ir para a escola por achar que iam me bater, que iam fazer alguma coisa comigo, porque simplesmente decidiram me usar como aquela coisa ruim que eles não queriam ali. E eu fico muito feliz em ver que tem pessoas querendo trazer essa resolução para esse problema aqui dentro. Isso me deixa extremamente grato. Você vai querer falar? Palavra, então, para o nosso deputado para as considerações finais, e aí nós encerramos a audiência e ficamos à vontade para bater mais um papo, tá bom? Bom, fiquei muito feliz de ver a participação, sobretudo dos jovens, que são umas fofuras, e que me lembram muito quando eu estava no ensino médio, e o meu processo de afirmação de quem eu era, de ser uma pessoa LGBT, foi um processo casado com a minha tomada de consciência política. Isso não é uma obrigação, mas para mim eu acho que não foi à toa, porque eu passei a me entender como uma pessoa de esquerda e, consequentemente, passei a me ver obrigado a militar contra a injustiça e a desigualdade a partir do momento que eu comecei a entender que eu fazia parte de um dos grupos que historicamente eram discriminados. E eu dou muito valor para o movimento estudantil, dou muito valor para a juventude. Já estou ficando um pouco velho lá, porque eu vejo essa juventude aí, e daí eu começo a ver que eu já estou ficando velho perto deles, porque eles são muito jovenzinhos. Mas para a Assembleia Legislativa eu ainda sou normalmente jovem, porque os deputados lá têm idade para ser meus avós. Mas poder ver que a próxima geração é mais formada, mais consciente, mais eloquente do que a minha, assim como a minha pôde ser mais por conta de quem abriu as portas antes, é um combustível para a gente. Quero falar sobre o projeto da Dani. É um projeto muito simples, que é um projeto para se instituir no calendário oficial do município a Semana Cultural e de Inclusão da Diversidade. Aí vocês podem perguntar, qual que é a importância disso? Vai mudar estruturalmente a realidade da população LGBT? Não. Não. Porque nós precisamos de muito mais do que uma semana num calendário. Agora, a gente começa de algum lugar. E eu sempre digo
que o primeiro passo para a gente resolver um problema é a gente reconhecer que ele existe. Então, a partir do momento que a população LGBT está no calendário oficial do município, você reconhece que as pessoas LGBTs existem. E que existe um motivo pelo qual as pessoas precisam ser lembradas. Motivo ao qual é que é uma comunidade que historicamente é discriminada. Isso pode criar a falsa impressão, Dani, de que aprovar um projeto que nem esse é fácil. Porque se não é tão complexo assim, que mal vai haver, né? Antes de eu ser deputado, eu vim na Tribuna Livre, na Câmara em Franca, e fiz uma fala no Dia do Orgulho LGBT, e isso motivou 3 vereadores a proporem um projeto muito parecido, a Semana Municipal da Diversidade Sexual. E eu fiquei feliz, porque fiz uma fala, isso motivou um projeto, e Franca tem, aqui deve ter também, tantos dias comemorativos de tudo. Para vocês terem ideia, tem o dia da Copa Nacional de Sinuca, tem o dia do Observador de Aves, com muito respeito ao Observador de Aves, tem o dia da calçada, no calendário oficial do município de Franca. E isso me fez pensar que uma semana não ia ser difícil de aprovar, mas difícil seria a gente estar falando de uma política educacional, que também deveria ser óbvio, mas infelizmente enfrenta mais resistência. Dos 3 vereadores que apresentaram o projeto, só 2 votaram a favor. Um vereador que propôs o projeto votou contra o próprio projeto que ele propôs, porque foi submetido a tanta pressão por parte do conservadorismo da cidade que arregou do seu projeto, e esse projeto, naquele momento, não foi aprovado. Agora, depois me elegi deputado, fui lá, falei para eles, vocês não vão nos deixar fora desse espaço por mais muito tempo. No ano seguinte, me elegi deputado estadual, 2 anos depois elegemos uma vereadora lésbica lá, que aprovou esse projeto e nos vingou por conta de tudo isso. O que eu quero dizer? Esse projeto não é nem menos importante e nem mais fácil de ser aprovado. Porque eu acho que a cidade de Jaú precisa reconhecer a existência das pessoas LGBTs. É o primeiro passo para, reconhecendo a nossa existência e reconhecendo a violência e o preconceito ao qual a gente é submetido, se propor a mudar. E daí vai ter muita batalha para fazer, porque depois disso a gente vai ter que falar que a gente precisa ter uma política de educação que as pessoas não passem pelo que você passou. Que ninguém precise, sabe, pensar se vai conseguir ir para a aula no dia seguinte com medo de ser desrespeitado. Como a gente tem uma estatística aí de que 70% das pessoas trans não concluem os estudos, e por isso que a gente tem que lutar por cota para pessoas trans nas universidades. Não porque as pessoas sejam intelectualmente menos capazes, mas porque elas sofrem com uma falta de oportunidade. Não é a mesma coisa você ser uma pessoa trans que tem que evadir da escola por conta da violência que você é submetido, e você uma pessoa que não teve que passar por isso, colocar para competir. Não é uma competição justa. Então, esse projeto ele é muito importante porque pode ser um marco. E a gente precisa começar de algum lugar, de um reconhecimento oficial no calendário do município de Jaú da população LGBT. Mas não pensem que por isso vai ser mais fácil de ser aprovado. Infelizmente, a gente tem parlamentares, pessoas, lideranças religiosas, tem de tudo no meio, que são tão toscas no preconceito que... Eu lembro que em 2015, quando eu era estudante, que nem vocês, a gente estava discutindo o Plano Municipal de Educação de São Paulo. E foi quando começou esse inferno aí de perseguição à população LGBT. E daí eu lembro que os deputados conservadores, dentre eles o atual prefeito de São Paulo, eles deram um Ctrl+F na palavra gênero e saíram apagando. E junto com o gênero, eles apagaram o gênero gramatical, o gênero biológico, o gênero alimentício. Eles apagaram todas as menções a gênero em qualquer matéria possível do conhecimento humano, só numa sanha maluca assim de você combater a suposta ideologia de gênero. Que se existe alguma ideologia de gênero é a heteronormatividade, que é uma ideologia que é imposta para você desde o segundo que você nasce. Você recebe uma roupa com uma cor e brinquedo de uma cor, e se você destoa de um comportamento que lhe é dito que é o correto, você é ofendido por conta disso, que é o único tipo de ideologia de gênero que eu já vi. O que nós lutamos é por inclusão e por respeito. Então, vocês precisam ajudar esse projeto de lei a ser aprovado. Eu quero contar que quando esse projeto estiver na pauta aqui no plenário, essa galeria vai estar mais cheia do que está hoje. Que vocês vão trazer mais um amigo, que os jovens que são mais conscientes sobre isso vão discutir nas suas escolas para trazer mais pessoas, que o movimento social, a partir dessa audiência, que vai sair mais fortalecido e trazer mais pessoas, porque acreditem,
que esse projeto só vai ser aprovado com a participação da sociedade. Se a gente esperar uma Câmara conservadora, para não dizer reacionária, se convencer, apesar da Dani ser advogada, professora, ela ser muito boa, do convencimento, mas na Assembleia Legislativa eu percebi que às vezes os nossos argumentos não são suficientes para quem não quer ouvir, para quem não quer aprender, para quem não quer racionalizar, que é só nadar no pântano do preconceito e coisas do tipo. Então, sem envolvimento da sociedade, esse projeto não vai ser aprovado. Com o envolvimento, tenho certeza que ele pode ser aprovado. Que a gente se inspire no que a gente fez nesse fim de semana e que o povo, mais uma vez, viu que quando vai para a rua, quando se mobiliza, quando pressiona, mesmo as pessoas mais preconceituosas, conservadoras tal, são obrigadas a rever o seu posicionamento, que isso sirva de lição para que vocês possam fazer isso aqui também. Dito isso, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão presentes aqui, em especial a Dani. Eu acho que vocês têm que valorizar muito esse mandato que vocês têm aqui, porque é um de 17, mas tem cidades que não tem nenhum de nada. Então tem cidades que pessoas como vocês adorariam ter uma vereadora que pudesse abrir as portas da Câmara para fazer uma discussão como essa. Tem cidades em que vereadores sobem em tribunas como essa para falar as coisas mais estúpidas possíveis contra a população LGBT, e infelizmente não tem nenhuma pessoa como você que pode se levantar e contestar essa fala. Então vocês têm que valorizar, fortalecer esse mandato que não é de uma pessoa só, é um mandato que é um patrimônio de todo mundo que pensa diferente, para ficar no mínimo aqui na cidade de Jaú, e que você precisa apoiar esse mandato. Quero agradecer muito ao Vini e à Poliana, que são outros mandatos que muito orgulham a população aqui na região. E quero agradecer o pessoal Barra Bonita, o Carlos, a Margarete, que está aqui também, que a gente está numa outra luta muito importante, que é a luta em defesa do projeto Guri, não é? Que é um outro serviço público muito importante do nosso estado, que esse governo tenebroso que a gente tem aqui nesse estado também quer destruir, porque tudo que é bom quer destruir. Tudo que ele não pode, dar dinheiro para os amigos dele e coisa e tal, quer acabar. É uma situação difícil que a gente vive. Mas vamos deixar isso para uma outra audiência. E apresentar para vocês a Silvia Frois. Levanta para o pessoal te ver, Silvia. E a Renata Peron, que está ali no fundo. Para quem não conhece, são duas maravilhosas assessoras e amigas minhas. A Silvia é a deputada aqui da nossa região, então, quando não posso estar presente, ela tem procuração para assinar cheque, fazer tudo o que ela quiser aqui na região, porque a Silvia representa o nosso mandato aqui na região, e a Renata é a nossa assessora para a pauta LGBT, então, sempre que vocês precisarem, vocês têm o nosso mandato muito à disposição para levar as pautas e as demandas da nossa comunidade para dentro da política. Silvia. Som. Eu quero aproveitar, que o Gui me apresentou para dizer que eu estou à disposição de todos vocês. E falando em dia disso, dia daquilo e projetos importantes, sempre pensando na classe trabalhadora, foi aprovado essa semana, Gui, um projeto de autoria do Gui, que tem tudo a ver com Jaú, que é o Dia do Sapateiro. É verdade. E pensei em Franca e acertei Jaú. Isso. E pensando nessa classe trabalhadora, pensando na comunidade LGBT que está incluída nessa classe trabalhadora, então é isso. Queria só lembrar para falar para o pessoal. Muito bom. E vivam os sapateiros de Jaú, que fizeram a história, a riqueza dessa cidade. Eu também venho de uma cidade, enquanto Jaú é a capital do calçado feminino, Franca é do calçado masculino, daqui a pouco vai ter a capital do calçado não binário. Vamos saber qual cidade que vai pegar essa tarefa. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Nunca pensem que vocês estão sozinhos, porque tem muitas pessoas como nós aqui nessa cidade lutando, resistindo, e sigamos ocupando os espaços até que em nenhum lugar alguém precise ter medo de ser quem se é. Muito obrigado. Muito bem. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência, determino a juntada da ata digital, desejando a todos uma excelente noite, que a gente continue buscando a felicidade e que a gente possa estar sempre juntos. Muito obrigada pela presença, vamos juntos sempre. Valeu.